Jesus estava ensinando uma multidão de pessoas. Ele se sentou, olhou para todos com carinho e começou a contar uma história muito especial, chamada parábola. Ele disse assim: o reino dos céus é como um homem que plantou uma boa semente no seu campo. E então, Jesus começou a descrever esse homem. Ei, amiguinhos, vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Era um fazendeiro muito bondoso, conhecido por todos como alguém honesto, trabalhador e cuidadoso. Ele tinha um campo enorme, que se estendia até onde os olhos podiam ver, com terra macia, bem preparada e cheia de vida. Esse fazendeiro queria plantar trigo, um tipo de planta que dá grãos dourados e deliciosos, usados para fazer pães gostosos. Mas ele não queria qualquer semente, não. Ele escolheu as melhores sementes de trigo, bem limpas, sem defeito algum. Ele queria que o seu campo crescesse bonito, saudável e que todo o trigo fosse forte, alto e brilhante ao sol. Com muito carinho, ele foi andando por todo o campo, com um saco de sementes nos ombros. A cada passo, ele pegava um punhado e lançava sobre a terra com alegria. As sementes caíam, dançavam com o vento e pousavam suavemente na terra fértil. Plim, plim, plim. Era o som que as sementes faziam caindo entre os montinhos de terra fofa. Ele sorria, imaginando como aquele campo logo estaria verdinho de brotos e depois dourado de trigo maduro. Depois de plantar, o fazendeiro olhou o campo e disse: agora é só esperar. A terra está pronta, o sol vai brilhar, e a chuva vai cair no tempo certo. Essas sementes vão crescer e virar um lindo campo de trigo. Ele estava em paz. Tinha feito tudo com perfeição. Era um campo cheio de esperança. E sabe, crianças, Jesus contou essa parte da história para mostrar que Deus é como esse homem que planta apenas o bem. Ele espalha amor, verdade, bondade. E tudo isso é como uma boa semente no coração das pessoas. Jesus continuou sua história, e a multidão ficou em silêncio, curiosa para saber o que aconteceria depois que o bom fazendeiro plantou suas sementes de trigo. Ele disse: mas, enquanto todos dormiam, veio um inimigo. Sim, crianças. Enquanto a noite caía e o céu escurecia, todos na fazenda foram descansar. Os trabalhadores estavam cansados, depois de um longo dia ajudando o fazendeiro a plantar. Até o fazendeiro dormia tranquilo, com o coração cheio de esperança, sonhando com um campo cheio de trigo balançando com o vento. Mas naquela escuridão silenciosa, alguém estava acordado. Não era um amigo, era um inimigo malvado. Ele não gostava do fazendeiro. Na verdade, ele queria destruir tudo que o fazendeiro havia feito de bom. Com passos escondidos e olhos maldosos, o inimigo caminhava devagar pelo campo. Ele carregava um saco, mas não era de boas sementes. Dentro dele havia sementes de joio, uma planta que por fora parece com o trigo, mas por dentro é vazia, fraca e inútil. O joio não serve para fazer pão, nem para alimentar ninguém. É uma planta que só atrapalha o trigo de crescer. Enquanto todos dormiam sem desconfiar de nada, aquele inimigo foi espalhando as sementes do joio no mesmo lugar onde o trigo tinha sido plantado. Ele jogava sorrateiramente, olhando para os lados, rindo baixinho, porque sabia que ninguém estava vendo. Ploque, ploque, ploque. As sementes do joio caíam silenciosas no meio das sementes do trigo. E quando terminou, o inimigo foi embora, deixando o campo misturado, parecendo igual por fora, mas com duas sementes muito diferentes debaixo da terra. Ninguém viu o que aconteceu naquela noite, nem os empregados, nem o fazendeiro. Estava tudo escuro. Parecia que o campo estava seguro. Mas agora, lá dentro, duas sementes diferentes começariam a crescer juntas. Jesus contou essa parte para mostrar que, mesmo quando Deus planta coisas boas, o inimigo tenta estragar tudo, escondido, no escuro,
sem que as pessoas percebam. Mas, calma, ainda tem mais nessa história. O tempo passou, o sol nasceu e brilhou forte no céu. A chuva caiu no tempo certo, molhando a terra. O vento soprava suave pelo campo e a terra respondeu com alegria. Logo, as primeiras plantinhas começaram a nascer. Pequenos brotinhos verdes saíram da terra e foram crescendo, crescendo. O fazendeiro ficou contente. Olhem só, o trigo está começando a aparecer. Vai ser uma colheita linda. Mas algo estranho começou a acontecer. Os trabalhadores do campo olhavam com atenção e coçavam a cabeça. Um deles disse: "Espere aí, isso aqui parece trigo." O outro respondeu: "Parece sim, mas algo está diferente. Tem umas plantas estranhas crescendo junto." E era verdade. Entre os trigos altos e dourados, estavam crescendo plantas que pareciam iguais por fora, mas não eram boas. Eram o joio, aquelas sementes ruins que o inimigo havia jogado à noite. Ao olhar de longe, tudo parecia bonito, mas quem conhecia bem o campo como os empregados do fazendeiro sabia a diferença. O joio crescia misturado com o trigo, atrapalhando, ocupando espaço, competindo por água e sol, mas sem produzir nada de bom. Os trabalhadores ficaram preocupados. Correram até o fazendeiro e disseram: "Senhor, olha só isso, tem joio no meio do trigo. Como isso foi acontecer? O Senhor não plantou boas sementes." O fazendeiro não ficou surpreso. Ele olhou com calma para o campo e respondeu com firmeza: "Foi um inimigo que fez isso." Sim, crianças. O fazendeiro sabia, ele tinha escolhido as melhores sementes. Ele tinha preparado bem a terra. Aquilo não era erro dele. Alguém maldoso, escondido, tinha feito aquilo de propósito. Essa parte da história que Jesus contou mostra que, às vezes, o bem e o mal crescem lado a lado. Nem sempre conseguimos ver logo quem está fazendo bem e quem está fazendo mal. Mas Deus sabe, Ele vê tudo, até aquilo que está escondido debaixo da terra. Mas ainda não era hora de agir. O fazendeiro tinha um plano. Os trabalhadores estavam agitados, andando de um lado para o outro no campo. Alguns estavam com enxadas nas mãos, outros com cestos, todos com a mesma ideia na cabeça: "Vamos arrancar o joio agora mesmo. Assim o trigo vai ficar livre para crescer melhor." Eles achavam que estavam ajudando, que estavam fazendo o certo. Afinal, ninguém queria aquelas plantas ruins misturadas com o trigo tão bonito. O joio era feio, não dava fruto e ainda atrapalhava o crescimento do trigo. Mas antes que alguém colocasse a mão na terra, o fazendeiro levantou a voz com calma e sabedoria: "Não, parem, não arranquem o joio agora." Os trabalhadores pararam, surpresos. "Mas, Senhor, por que não é melhor tirar o mal do campo logo?" E o fazendeiro, com muita paciência, explicou: "Se vocês tentarem arrancar o joio agora, podem acabar puxando o trigo junto. As raízes estão misturadas debaixo da terra. Se puxarem o joio, o trigo pode vir junto e morrer também." As pessoas olharam para o chão e imaginaram: realmente, as plantas estavam muito próximas. Era difícil mexer em uma sem machucar a outra. Então o fazendeiro disse: "Esperem até a colheita. No tempo certo, quando tudo estiver maduro, vamos separar direitinho. Aí sim, vamos colher o trigo com cuidado e guardar no celeiro. E o joio, nós vamos juntar e queimar, porque ele não serve para nada." Todos ficaram em silêncio. Eles entenderam que o fazendeiro sabia o que estava fazendo. Era preciso paciência. Era preciso esperar o tempo certo. E assim, crianças, o trigo e o joio continuaram crescendo juntos, lado a lado, no mesmo campo. O sol brilhava sobre os dois, a chuva caía sobre os dois. Mas um dia, tudo seria separado. Jesus contou isso para nos ensinar algo muito importante. Às vezes, o bem e o mal parecem estar juntos no mundo. Mas Deus, que é como fazendeiro, sábio, sabe o momento certo de separar tudo. Ele vê o coração de cada um. E na hora certa, Ele cuidará de tudo com justiça e amor.
O tempo passou, as estações mudaram, o sol ficou mais forte, e o campo ficou cheio de vida. O trigo cresceu alto, com espigas douradas e pesadas, balançando ao vento como se estivessem dançando. Era um sinal claro, a hora da colheita havia chegado. Os trabalhadores acordaram cedo, animados. Era dia de colheita. O fazendeiro pegou o seu chapéu, olhou para o campo e disse com um sorriso no rosto: "Hoje é o grande dia. Vamos colher o que plantamos." Mas agora, algo muito importante ia acontecer. Lembra do joio? Aquela plantinha que o inimigo havia plantado no meio do trigo. Pois é, ele também tinha crescido, mas continuava vazio por dentro, sem fruto, sem valor. Só atrapalhava o trigo. Então o fazendeiro explicou: "Agora é hora de separar." Os trabalhadores ficaram atentos. Eles sabiam o que fazer. Com muito cuidado, começaram a colher primeiro o joio. Eles o arrancavam e amarravam em feixes. Um feixe aqui, outro ali, mais outro lá. "Não podemos misturar com o trigo", diziam eles. Então, todos os feixes de joio foram levados para longe e jogados no fogo, porque o joio não prestava para nada. Ele só ocupava espaço e trazia confusão. O fogo queimou tudo, e o campo ficou limpo novamente. Depois, com muito amor e atenção, os trabalhadores colheram o trigo. Que alegria! Aqueles grãos lindos, dourados e cheios de vida eram preciosos. Eles colocaram o trigo em cestos e, de lá, levaram direto para o celeiro, onde o fazendeiro o guardou com carinho. "Esse é o fruto bom, esse é o que vale a pena", dizia ele, enquanto observava tudo. Jesus contou essa parte para nos ensinar que, um dia, Deus vai fazer a grande colheita do mundo. Ele vai separar o que é bom do que é mal. O joio, que representa os que fazem o mal e não querem mudar, será lançado fora. Mas o trigo, que representa os que seguem Jesus, fazem o bem e têm o coração cheio de amor, será guardado com Deus para sempre, no seu reino, como no celeiro do fazendeiro. E assim termina a linda parábola do joio e do trigo, uma história que Jesus contou com amor, para que todos, até as crianças, pudessem entender que Deus é justo, vê todas as coisas e cuida do bem com muito carinho.